A produção de circuitos integrados é um processo complexo que requer estrito controle ambiental e rigor nos processos de manuseio de componentes. Só com normas rígidas é possível assegurar a qualidade final do microprocessador que forma parte de um automóvel, um avião comercial ou um satélite. Um dos fatores críticos nos processos de produção de semicondutores é o controle da eletricidade estática. O objetivo desta apresentação é descrever as diferentes missões de manufatura delicada e designar para cada uma delas o ionizador apropriado para cumpri-la. Para secar wafers, usam-se altas velocidades de rotação, aplicadas nestes wafers dentro de cassetes de teflon. A escala triboelétrica é a tabela qualitativa que lista as tendências relativas dos diferentes materiais em se carregarem positiva ou negativamente quando são friccionados uns contra os outros. O teflon, em particular, é um dos materiais mais negativos triboeletricamente falando. Como consequência, praticamente qualquer outro material que friccione com ele será carregado positivamente. A frição entre os wafers e o teflon pode gerar cargas da ordem dos 10.000 volts negativos no teflon e 10.000 volts positivos no wafer. A 10.000 volts positivos, o wafer gera um campo eletrostático forte com linhas de campo se espalhando nas suas imediações. Frição triboelétrica não é a única forma pela qual os materiais se carregam. Quando um campo eletrostático está presente no ambiente, partículas neutras se polarizam e são atraídas pela carga estática preponderante, convertendo-se em contaminantes. A 10.000 volts positivos, o wafer atrai as partículas carregadas presentes no ambiente e polariza e atrai as partículas neutras de um modo semelhante a como o faz uma tela de televisão. Além do mais, as partículas carregadas atraem moléculas de água, que são bipolares, unindo-se a elas na superfície do wafer e criando problemas de contaminação ainda maiores. Passemos revista nas causas das descargas eletrostáticas e nos efeitos delas na indústria eletrônica. A análise dos efeitos definirão as missões a cumprir e as missões nos permitirão designar o ionizador apropriado a cumpri-las. Número 1. As pessoas que trabalham na produção de semicondutores são uma das causas principais de descargas eletrostáticas. Uma pessoa andando por cima de um chão de vinil pode carregar o próprio corpo com uma carga de 3.000 volts quando a umidade relativa for de 60%. Se a umidade descer para 10%, esta carga pode chegar aos 12.000 volts. Número 2. As embalagens, ao friccionarem com os componentes eletrônicos, geram cargas triboelétricas que podem destruir estes delicados componentes. Número 3. Campos eletrostáticos presentes no ambiente podem polarizar os componentes, criando condições para degradá-los e até destruí-los. O indivíduo anda por cima de um chão de vinil e se carrega com estática. Imediatamente depois, pega um dispositivo eletrônico e o coloca numa superfície eletricamente ligada a uma terra. Uma descarga acontece quando parte da energia eletrostática acumulada no corpo humano é transferida ao dispositivo no seu caminho para o terra elétrico. Um circuito integrado desliza para longe de sua embalagem de transporte. A frição triboelétrica gera uma carga estática no circuito integrado. Quando o circuito integrado entra em contato com a mesa conectada ao terra elétrico, uma descarga é gerada. A presença de campos eletrostáticos externos a um circuito integrado podem afetá-lo de duas formas. À esquerda, o circuito integrado, visto como um condensador, pode sofrer um estresse tão elevado na sua rigidez dielétrica que cause a degradação ou destruição dos circuitos internos. Porém, o caso realmente mais comum é o da direita. Neste, o mesmo campo eletrostático causa a separação das cargas móveis nas partes condutoras do circuito integrado. O contato à terra do circuito integrado cria um evento de ESD.
Estas três causas básicas de eventos de ISD podem causar três efeitos. Número 1. Atração eletrostática de contaminantes, conhecido como ESA. Número 2. Descargas eletrostáticas em componentes, conhecido como ESD. Número 3. Interferência eletromagnética em controles eletrônicos, conhecido como EMI. Já falamos que a presença de campos eletrostáticos em wafers pode causar a atração de contaminantes à sua superfície, com todos os efeitos prejudiciais resultantes destes eventos. Descargas eletrostáticas podem destruir as uniões nos microtransistores em circuitos de alta integração. Pior ainda, eles podem causar fadiga neles, a qual não será percebida logo, mas poderá causar uma falha terminal uma vez a unidade entre em operação. Esta é a razão pela qual os componentes eletrônicos são submetidos a um período de burn-in, o qual normalmente revela este tipo de falhas. Descargas eletrostáticas podem gerar correntes transitórias em condutores que induzem ondas eletromagnéticas, as quais resetam os controles eletrônicos delicados de robôs, por exemplo. O que podemos fazer para combater as descargas eletrostáticas? Dissipar as cargas estáticas em condutores é fácil, basta uma boa conexão à terra. É por isso que praticamente todas as plantas de produção eletrônica têm uma malha de terra. Porém, a conexão à terra é inútil com isolantes elétricos tais como polímeros de plástico. O que podemos fazer nestes casos? Umidificar o ar é uma forma geralmente aceita de neutralização de cargas estáticas em isolantes elétricos, tais como plásticos ou têxteis. No gráfico da figura, vemos a comparação entre os tempos necessários para neutralizar cargas estáticas com uma umidificação de 40% em um quarto limpo, barras em cor negro, e usando ar ionizado, barras em cor cinza. É evidente que a ionização do ar é de 100 a 150 vezes mais eficiente que a umidificação. Os quartos limpos são classificados com base ao número de partículas achadas por pé cúbico de ar. O micron, também chamado de micra, é um milésimo de milímetro, quer dizer 10 para menos 6 metros. O Sistema Internacional de Medidas postulou que esta unidade de medida se chame micrômetro, em vez de micra ou micron. Em comparação, um milésimo de polegada, ou mil, são 25,4 micrômetros. A classe de um quarto limpo é a conta estatística do número de partículas permitidas por pé cúbico de ar, conforme os padrões federais dos Estados Unidos. Por exemplo, um quarto limpo de classe 100 conterá menos de 100 partículas de 0,5 micrômetros. Também conterá menos de 300 partículas de 0,3 microns e menos de 750 partículas de 0,2 microns. Fluxo laminar se refere à necessidade de que o fluxo de ar que se desenvolve do teto até o chão de um quarto limpo esteja o mais livre possível de turbulências. Os filtros usados em quartos limpos se chamam de HEPA. Esta nomenclatura refere-se a filtros capazes de eliminarem 99,97% das partículas de 0,3 microns ou maiores. Os filtros ULPA permitem eliminar 99,999% das partículas de 0,3 microns ou maiores. A ionização do ar é o método mais eficiente de eliminar cargas estáticas em materiais isolantes e em condutores isolados de terra. Os ionizadores de ar geram quantidades grandes de íons positivos e negativos no quarto limpo, aumentando a condutividade do ar nos mesmos. À medida que os íons fluem no ar, eles são atraídos pelas partículas e superfícies carregadas com polaridades contrárias. Ar filtrado através dos filtros HEPA é propulsionado pelo aerostato da figura a velocidades da ordem dos 60 a 100 pés por minuto, esparramando os íons rapidamente a todos os pontos do quarto limpo.
Algumas das melhores pistolas de ar ionizado podem usar nitrogênio como gás de propulsão de íons, quando precisa-se de condições de limpeza extrema. O tempo necessário para neutralizar uma carga a 10% de seu valor original se chama de eficiência de neutralização do ionizador. A redução nos níveis de contaminação quando se usa ar ionizado é significativa. No gráfico da figura vemos que, sem usar ar ionizado, o número de partículas contadas em um wafer em 4 horas chegou ao valor de 5.000. Com ar ionizado em operação, este número caiu para menos de 2.000. Ionizadores baseados no polônio 210 têm uma vida média de 238 dias e eles sofrem redução de sua corrente iônica com o tempo. As vantagens principais dos ionizadores de polônio são: eles podem ser usados em ambientes com perigo de explosão. Como estão baseados nas emissões de partículas alfa, os ionizadores nucleares são intrinsecamente balanceados, ou seja, a quantidade de íons positivos é necessariamente igual à de íons negativos. Com a exceção de algumas pistolas e alguns ventiladores, os sistemas nucleares de ar ionizado praticamente não são usados na manufatura de semicondutores. Corona positivo é a emissão de íons positivos por parte de uma ponta condutora afiada que está a um potencial com respeito à Terra de mais de 4.000 volts positivos. Corona negativo é a emissão de íons negativos por parte de uma ponta condutora afiada que está a um potencial com respeito à Terra de mais de 4.000 volts negativos. Num ionizador de corrente alternada, tal qual a barra 5ME100, uma nuvem de íons positivos é gerada durante o semiciclo positivo da corrente alternada e uma nuvem de íons negativos durante o semiciclo negativo. A frequência de comutação destes semiciclos é a mesma que a frequência de comutação da corrente da rede, ou seja, 50 ou 60 Hz. A ionização cessa praticamente a 1 polegada, numa barra como a ME100. Porém, pode-se esparramar por grandes volumes com a ajuda de um fluxo de ar da ordem dos 100 pés por minuto. Isto é comum em quartos limpos que usam aerostatos como o Guardian da Simco. O ionizador Gemini da Simco, projetado especificamente para trabalhar em quartos limpos, é um ionizador de corrente contínua. Neste tipo de ionizador, duas fontes independentes de corrente contínua, uma positiva e outra negativa, alimentam dois eletrodos com polaridades dedicadas, ou seja, um eletrodo é positivo e outro negativo. Voltemos ao ionizador de corrente alternada como ponto inicial de referência que nos permita entender o de corrente contínua. Ao aplicar na ponta emissora a senoide positiva de voltagem, nós geramos uma nuvem de íons positivos que se expandem em forma de um lóbulo. Alguns dos íons são atraídos pela placa conectada à Terra perto da ponta emissora. Uma grande parte sai disparada para cima, impulsionada pela forte rejeição da ponta emissora positiva. Durante o semiciclo negativo, a ponta emissora gera uma nuvem de íons negativos que também são disparados para cima. A nuvem positiva que partiu primeiro já não recebe a repulsão da ponta emissora, mas a atração da nuvem negativa. Esta ação decelera a marcha da nuvem positiva para cima. No semiciclo positivo seguinte, a nuvem negativa está entre duas nuvens positivas e também começa a decelerar-se. E assim se sucedem as nuvens alternadas de íons positivos e negativos a cada 1/120º de segundo, a metade do ciclo de 60 Hz. Mais ou menos a 1 polegada de distância da ponta emissora, a nuvem positiva funde-se com a nuvem negativa, ambas já deceleradas, resultando o que se chama de recombinação de íons. A nuvem positiva, com íons faltando um elétron, colide com a nuvem negativa, que tem íons com um elétron em excesso.
há uma ativa troca de elétrons entre os íons, criando-se de novo átomos de oxigênio neutros. Com a assistência do ar, podemos evitar a recombinação dos íons que acontece mais ou menos a 1 polegada da ponta emissora, mantendo a ionização até 12 ou mais polegadas. Mas temos outra forma de evitar a recombinação, mantendo uma voltagem positiva durante, digamos, 8 segundos, conseguiremos formar um bulbo massivo de íons positivos expandindo-se explosivamente para cima, algo assim como um Big Bang. Ao inverter a voltagem, conseguiremos criar um Big Bang negativo. O modelo tem nos servido bem, mas está indo na direção errada para nossos propósitos. Vamos invertê-lo. Ionizadores em regime de corrente contínua pulsada usam ondas quadradas alternativamente positivas e negativas para gerar nuvens de íons com a mesma alternância. A vantagem principal deste modo de ionização de corrente contínua é que os íons podem ser transportados até a mesa de trabalho sem a ajuda do ar, por meio da modulação do tempo de aplicação de uma ou outra polaridade. Esta tecnologia permite usar ionização num quarto limpo mesmo sem a presença de fluxo laminar. A modulação de frequência dos pulsos permite otimizar vários parâmetros críticos como são o fluxo de ar no quarto limpo, a distância que os íons deverão viajar, a eficiência da neutralização requerida. Ionizadores em regime de corrente contínua permanente possuem duas fontes de alimentação independentes. Diferentemente aos de corrente contínua pulsada, aqui cada polaridade é permanentemente aplicada a um eletrodo específico. Cada eletrodo queda identificado como produzindo seja íons positivos, seja negativos. Nos ionizadores de corrente pulsada, as nuvens de íons estão deslocadas no tempo, de forma similar ao que acontece com um ionizador de corrente alternada. Nos ionizadores de corrente contínua permanente, as nuvens de íons estão deslocadas no espaço. Uma das vantagens da tecnologia de ionização de corrente contínua permanente é que são minimizadas as emissões de interferência eletromagnética. Tanto os sistemas de corrente contínua pulsada como os de corrente alternada podem causar esta interferência. Quando se qualifica um sistema de ionização, é necessário considerar algumas variáveis importantes. A primeira é a confiabilidade. Um ionizador que será usado num quarto limpo deve, primeiro, estar calibrado, e segundo, manter a calibração, evitando o desbalance iônico. Ou seja, o equipamento deve se autoproteger contra qualquer possibilidade de que se gere um desbalance entre as nuvens de íons positivos e negativos. Em outras palavras, um ionizador não deverá causar os problemas que foi chamado a resolver. Usando uma metáfora do dia a dia, seria algo assim como um policial que roubasse bancos. Claro que o policial não é automaticamente qualificado se ele não roubar bancos. Para que ele possa ser qualificado como um policial bom, o agente da lei deve poder capturar os ladrões de bancos de um modo eficiente. Similarmente, os ionizadores devem poder eliminar as cargas estáticas presentes da forma mais rápida possível. A esta capacidade chamamos eficiência de neutralização. Se o comandante do nosso carro policial entrega uma pistola de madeira para que possa deter os ladrões, dificilmente poderá completar a missão. Armas modernas são equivalentes em nosso ionizador a ter bons eletrodos. Eletrodos ruins não só causarão desbalances iônicos, como também sujarão o quarto limpo. A calibração de um sistema de ionização é executada com um equipamento chamado de Charged Plate Monitor. Uma carga precisamente calibrada se aplica a uma placa com uma capacidade padrão de 20 picofarads. O Charged Plate Monitor permite ao responsável por ISD verificar as cargas espaciais residuais presentes no ambiente. Esta voltagem é chamada de offset ou voltagem residual.
e representa a divergência do valor zero, que é a condição ideal de neutralidade perfeita. Um offset de 6 volts indica uma carga espacial residual positiva de 6 volts. Manter a calibração é o que separa um ionizador bom de um ruim. Quais são as possíveis causas para que um ionizador perca sua calibração? O que causa a perda de balanço entre as nuvens de íons positivos e negativos? Os ionizadores modernos devem ter sistemas de monitoração que permitam balancear automaticamente suas emissões iônicas, inclusive incorporando alarmes. A fonte de alta voltagem deve ser autorregulante, com sistemas de feedback que alertam o pessoal de planta a respeito de eventos causando desbalances. A precisão e a confiabilidade com que um ionizador executa essas correções e alarmes, quando o ambiente desvia-se da normalidade, define sua capacidade para oferecer a proteção esperada. Os sistemas de ionização podem ser monitorados de duas formas. Ou um sensor é colocado no ambiente a ser ionizado, ou bem um circuito sensor está incorporado no próprio circuito da saída de alta voltagem. Tanto os sistemas internos como os externos devem ser validados por um Charge Plate Monitor. Adicionalmente, o próprio Charge Plate Monitor deverá ser usado para validar a área de trabalho. Sem esta referência inicial, nenhum sensor externo ou interno poderá garantir o balanço iônico da área de trabalho. Os sistemas de ionização moderno incorporam feedback na fonte de alta voltagem. O balanço iônico automático compensa pelas mudanças na qualidade dos eletrodos, a contaminação nesses eletrodos, as mudanças da umidade do ar e outros fatores perturbadores. Idealmente, um ionizador avançado deveria alertar os operadores a respeito de condições emergentes tais como desbalance iônico, queda de uma ou outra polaridade na fonte de alimentação, diminuição da corrente iônica de saída, sistema emissor em circuito aberto ou em cortocircuito. A eficiência de neutralização de um ionizador se mede como o tempo necessário para reduzir uma carga definida numa placa condutora com capacidade de 20 picofarads até que chegue a um valor de 10% do valor original. Esta medida em segundos se chama decay time, ou tempo de descarga. O valor da voltagem inicial para medir decay time em ionizadores de teto de quarto limpo é de 5.000 volts. O tempo que demora para reduzir estes 5.000 volts até 500 volts é o decay time para este ionizador. Para ionizadores de uso pontual, tais como aerostatos de mesa, de bancada, bicos ou pistolas, mede-se o tempo que o ionizador leva em reduzir uma voltagem de 1000 volts a 100 volts. Até aqui temos falado sobre calibração, balanço iônico e eficiência de neutralização. Para completar a qualificação de um ionizador avançado, devemos tocar no importante tópico da qualidade do eletrodo usado. Igualmente ao que acontece com os pneus num carro, as pontas emissoras de qualquer ionizador se desgastam com o uso. Os processos de ionização derivados do efeito corona modificam a superfície da ponta emissora, erosionando-a e sujando-a. As partículas desprendidas como consequência da erosão nos eletrodos não são grandes, normalmente menores dos 0,03 micrômetros. A causa primária da erosão e da contaminação nos eletrodos é a umidade ambiente. A interação entre a voltagem e a umidade do ar forma nitrato amônico sobre as pontas emissoras. As fotos feitas com um Scanning Electron Microscope mostram uma ponta emissora de íons feita de tungstênio puro antes de ser usada e após um mês de uso como ponta positiva de um ionizador de corrente contínua pulsada. Depósitos de nitrato amônico já são visíveis na foto inferior. Depois de um mês no ar ambiente, os depósitos aumentaram bastante. Em contraposição,
Quando o ar é seco, os eletrodos ainda estão bastante limpos após um mês de uso. A umidade é um fator central na formação de contaminantes nas pontas de ionização. Os eletrodos dos ionizadores usados em quartos classificados são normalmente de tungstênio, titânio, silício ou germânio. Nos últimos anos, 5 têm se inclinado pelos eletrodos de germânio e mais recentemente pelos de carburo de silício. Recapitulando, existem dois grandes grupos de ionizadores comerciais, nucleares e corona. Como já foi visto, os materiais radioativos emitem partículas com suficiente energia como para produzir íons positivos e negativos. Voltagens altas aplicadas em condutores com pontas afiadas também geram íons positivos e negativos. Entre os ionizadores corona há três grupos. Nos ionizadores de corrente alternada, provavelmente os mais usados no mundo, alta voltagem é aplicada a uma ou mais das pontas emissoras. Cada ponta emissora alterna entre a polaridade positiva e negativa na frequência da alimentação da rede de 50 ou 60 Hz. Nos ionizadores em regime de corrente contínua permanente, alta voltagem é continuamente aplicada a pontas emissoras individualmente definidas como sendo positivas ou negativas. Nos ionizadores em regime de corrente contínua pulsada, uma onda quadrada de alta voltagem é aplicada às pontas emissoras. Os ionizadores nucleares produzem um balanço iônico muito bom, com uma intensidade de ionização moderada e com taxas altas de recombinação. O emissor normalmente é o polônio 210, com uma energia da ordem dos 4,3 MeV. Os ionizadores de corrente alternada produzem um balanço iônico muito bom, com uma intensidade de ionização alta e com taxas moderadas de recombinação. O emissor comuta sua polaridade à mesma frequência da rede de 50 ou 60 Hz e a voltagem de ionização está entre os 4 e os 7 kV. 3. Os ionizadores de corrente contínua em regime permanente produzem um balanço iônico bom, com uma intensidade de ionização alta e com taxas moderadas de recombinação. A voltagem de ionização está entre os 5 e os 12 kV. Os ionizadores de corrente contínua em regime pulsado produzem um balanço iônico entre razoável e baixo, função da frequência de comutação das polaridades positivas e negativas, com uma intensidade de ionização entre moderada e alta, também função da frequência, e com baixas taxas de recombinação. A frequência de comutação das polaridades varia entre os 2 e os 10 segundos. A voltagem de ionização está entre os 5 e os 15 kV. Nos ionizadores de corrente contínua em regime pulsado, intensidades crescentes de ionização significam tempos menores de neutralização de cargas espaciais. Frequências decrescentes de comutação de polaridade significam tempos menores de neutralização de cargas espaciais. Frequências crescentes de comutação de polaridade significam menores cargas espaciais residuais. Nos ionizadores de corrente contínua em regime pulsado em quartos limpos, para fluxos unidirecionais de ar de 100 pés por minuto, os intervalos de tempo de comutação das polaridades deveriam estar na faixa dos 2 segundos. Para 75 pés por minuto, 4 segundos. Para 10 pés por minuto, 10 segundos. Para sistemas de teto para quartos limpos normalmente se usam ionizadores de corrente contínua, seja do tipo de regime permanente, seja do tipo de regime pulsado. Ambientes localizados ou áreas pequenas usam tanto os nucleares como os de corrente contínua. Quando ar ou nitrogênio comprimido são usados para dar assistência à ionização, tanto os nucleares como os de corrente alternada como os de corrente contínua em regime permanente podem ser usados. As aplicações com fluxo laminar em estações de trabalho podem usar qualquer dos sistemas. Para estações de trabalho não sujeitas a fluxo laminar de ar,
podem ser usados tanto os nucleares como os de corrente alternada, como os de corrente continua em regime permanente.